Olá, você está no canal Vai que Ajuda. Eu sou o professor Bruno e hoje falarei sobre lei de Hess. Se você já passou pela segunda série do ensino médio, com certeza você se lembra de lei de Hess. Mas se você ainda não chegou lá, fique tranquilo. Lei de Hess é um conteúdo muito simples dentro da termoquímica. A lei de Hess é utilizada para determinar a variação de entalpia de determinadas equações. E se fosse para definir essa técnica, seria como o que está escrito aqui em cima, ó. As equações termoquímicas das etapas de uma sequência de reações podem ser combinadas para dar a equação termoquímica da reação total. Um pouco complexo, concorda? Mas vamos traduzir isso daqui em outras palavras. Vamos facilitar um pouco a lei de Hess. Imagine que tenhamos uma equação genérica, 2A mais D, formando 3F mais 2M. Essas letras são hipotéticas, tá certo? São elementos hipotéticos. Deseja-se descobrir a variação de entalpia dessa equação aqui, ó, da nossa equação genérica. Sabe-se que a variação de entalpia é calculada pela diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Lembrando, entalpia nada mais é do que energia, correto? É o calor envolvido nas transformações. Então, a entalpia dos reagentes seria a entalpia de A mais D, e a entalpia dos produtos seria a entalpia de F mais M. Como nesse exemplo nós não temos a entalpia dessas substâncias, nós vamos utilizar a lei de Hess para encontrar a variação de entalpia da equação genérica. Para isso, é necessário ter equações que são chamadas de equações intermediárias. São equações que fazem parte de um processo para que se encontre a equação total, ou seja, a equação, nesse caso aqui, genérica, tá bom? E nós vamos alterar essas equações intermediárias de 4 maneiras possíveis. Nós podemos multiplicar, nós podemos dividir, nós podemos inverter, ou nós podemos simplesmente deixar a equação do jeito que ela se encontra. Então, ó, o que está escrito aqui em cima é que as equações termoquímicas, ou seja, as intermediárias, elas podem ser alteradas e combinadas para resultar numa equação desejada, numa reação total, ou seja, na reação genérica. Vamos lá, como é que a gente utiliza a lei de Hess na prática? É muito simples, parece com o jogo. O nosso objetivo é escrever essa equação genérica utilizando as 3 equações de baixo. Para isso, você vai inicialmente analisar a primeira substância. A primeira substância é o A. Nós precisamos, então, que o A esteja do lado esquerdo e que esteja com uma quantidade de 2. Olha só onde a gente encontra o A. Do lado esquerdo da seta, concorda? Aparece antes da seta. E a quantidade é a quantidade que a gente deseja. Então, essa equação já tem a substância A do lado que eu quero e com a quantidade que eu quero. E por isso, eu vou colocar um visto nela para indicar que ela já está correta. Não preciso fazer nada nessa equação. Outra substância que a gente deseja é a substância D. Ela precisa aparecer antes da seta e com a quantidade de 1. Quando não tem nada, é 1, certo? Quando não tem número aqui, a gente considera 1. A letra D está aparecendo antes da seta na segunda equação. Ela está do lado que a gente quer, porém a quantidade não é a desejada. A gente precisa de 1D e aqui nós temos 2. Para isso, nós vamos dividir toda essa equação aqui por 2. Um outro elemento que a gente precisa é o F. O F precisa aparecer depois da seta. Olha o F na segunda equação, depois da seta. A quantidade que a gente deseja é 3. E a quantidade que ele apresenta aqui é 6. Só que você se lembra que a gente vai dividir a equação por 2? Então, nós vamos dividir a equação inteira, inclusive o F. Com isso, o F já estará certinho. A última substância que a gente precisa é o M. O M se encontra lá na última equação. Tá legal? A quantidade até que está certa, concorda? 2M, 2M. Só que o lugar, a posição está incorreta. Nós precisamos dele depois da seta e ele aparece antes da seta. Aqui a gente vai apenas inverter essa equação.
Vou mostrar para você, então, como vai ficar isso daqui. A primeira equação, ela segue inalterada, tá legal? Então, se for para reescrevê-la, nós vamos ter 2A mais o B formando 2C. A do meio, a gente vai dividir tudo por 2. Então, o que era 2C vira 1C, o que era 2D vira 1 só, e o que era 6F agora vira 3F. A última. Vamos inverter? O C que estava depois da seta vai para o começo, né? Vai para antes da seta, para o lado esquerdo, formando 2M mais B. Tá legal? Pronto, fizemos todas as alterações nas equações. Só que, atenção, quando a gente mexe na equação, a gente também altera o ΔH. Tá legal? O que eu quero dizer com isso? Tá vendo essa primeira equação? Ela seguiu inalterada, concorda? Então, o ΔH dela vai ser o mesmo. Porém, a segunda equação ela foi dividida por 2. O ΔH tem que ser dividido por 2 também. Então, aqui nós teremos 30 kJ. Tá? Já a última, como a gente inverteu a equação, nós vamos inverter o sinal do ΔH. Só isso. É só você estender a alteração até o ΔH, tá bom? Depois de feito isso, nós vamos encontrar a equação global, que tem que ser igual à nossa equação genérica. Para isso, a gente começa a cancelar substâncias que aparecem em lados opostos da seta em equações diferentes. Olha o exemplo disso. Aqui nesse caso, nós podemos cancelar a substância B. Olha só, na primeira equação, ela aparece antes da seta. Na terceira equação, ela aparece depois da seta. Então, nós temos B antes e depois da seta. Com isso, a gente corta a substância B. Uma outra substância que pode ser cancelada é a substância C. Observe que na segunda e na terceira equações, nós temos a substância C antes da seta. Então, nós temos 2C antes da seta. E aqui na primeira equação, a gente tem 2C também. Com isso, a gente cancela esses 2 com aqueles 2 antes da seta. Vai chegar um momento em que não é possível mais anular nenhuma substância. Nesse caso, você vai reescrever o que sobrou. Olha só, 2A mais D, setinha, 3F mais 2M. Concorda? O resultado dessas alterações é essa equação global que a gente acabou de encontrar. E essa equação é idêntica à equação que a gente queria encontrar aqui na reação genérica, tá? E para determinar o ΔH, é simples. É só você somar todos os outros ΔH. Então, somando aqui, nós vamos ter mais 70 menos 20 mais 50 kJ. Tá legal? Isso é a lei de Hess. A gente utiliza equações intermediárias para encontrar o valor da variação de entalpia de uma equação desejada. Tá legal? Vamos para mais um exemplo, para que possa ficar mais claro. Um exemplo com menos equações. Tá legal? Esse exemplo aqui tem 3 equações. Somente 2 dessas equações apresentam o ΔH, ó. Essa do meio e a terceira. Então, nesse exemplo, nós vamos encontrar a variação de entalpia dessa primeira equação aqui, tá? E agora eu vou falar de alguns detalhes importantes que vão te ajudar a resolver várias questões de lei de Hess. Primeira coisa, a gente vai continuar seguindo aqueles passos, tá certo? A primeira substância que a gente precisa é o CO2. Vamos encontrar o CO2 aqui nas equações de baixo. Bom, o CO2 se encontra aqui na primeira equação e também se encontra aqui na segunda equação. Quando uma substância é encontrada em várias equações, é preferível que você deixe essa substância por último. Ela vai se acertar sozinha, tá legal? Então, nesse caso, o CO2 ele vai ficar por último. A gente não vai considerar ele no início.
Vamos então considerar a água. Precisamos da água antes da seta. A água é encontrada na segunda equação depois da seta. Então, atenção! A água está do lado oposto. Para isso, a gente precisa inverter essa equação. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é multiplicar essa equação, porque a quantidade desejada de água é 6, e aqui nós temos apenas 3. Então, além de inverter essa equação, a gente vai multiplicar por 2. Isso é possível fazer mais de uma alteração por equação, não se preocupe. Outra substância desejada, C6H12O6, a glicose. É necessário que a glicose apareça depois da seta. Só que a glicose é encontrada na primeira equação do lado esquerdo. Então, nós precisamos inverter essa equação. Com isso, a glicose vai aparecer do lado direito. E a quantidade que a gente deseja, olha só, nós precisamos de uma glicose. E aqui a gente já tem a quantidade certinha, tá bom? E a outra substância é o O2. O O2 pode ser encontrado aqui embaixo, ó, antes da seta. Só que você se lembra, a gente já vai inverter essa equação e a gente já vai multiplicar por 2. Então, com isso, o O2, o oxigênio, ele vai para o lado direito da seta e já vai ficar com a quantidade correta. Então, vamos fazer as alterações nas equações e encontrar a equação global. Começando pela primeira equação aqui, ó. Vamos inverter o 2, C2H5OH líquido mais 2CO2 gasoso vão aparecer antes da seta. E a glicose vai para depois da seta, como a gente queria. Se a gente inverteu essa equação, lembre-se, o ΔH também tem que ser invertido, né? Então, o ΔH aqui será igual a mais 70. Embaixo, nós vamos inverter e multiplicar por 2. Então, o CO2 vai para antes da seta, só que agora na quantidade de 4. 4 CO2 mais 6H2O, formando 2 C2H5OH e 6O2. Vamos ao ΔH. O seu ΔH vai inverter o sinal, porque a gente inverteu a equação, então vai ficar positivo. E como a gente multiplicou por 2, nós vamos ter 2.470 kJ, que é o dobro de 1.235. Concorda? Feito isso, a gente encontra a equação global. Vamos encontrar a equação global e conferir com a equação desejada, que é essa equação aqui. Para isso, a gente precisa anular algumas substâncias. A primeira substância que a gente vai anular é o C2H5OH, que aparece em lados opostos. Tá certo? A quantidade é 2 de cada um. Pronto, podemos anular. Não há mais nenhuma substância que a gente pode cancelar, só que tem um detalhe importante. Observe que o CO2 aparece na primeira equação e na segunda equação do mesmo lado da seta, o lado esquerdo. Quando as substâncias aparecem do mesmo lado, a gente soma as suas quantidades, tá legal? Então aqui, ao invés de ter 2 e 4, a gente vai ter 6 CO2 gasoso mais 6 águas, formando C6H12O6 aquoso, que é o que sobrou aqui na primeira equação, mais 6O2 gasoso, que é o que sobrou na última equação. Vamos ver se confere? Olha só. 6CO2, 6CO2. 6H2O, 6H2O. A glicose, glicose. 6O2, 6O2. Perfeito, é o que a gente precisava. Vamos determinar o valor de ΔH. Nesse caso vai ser mais simples. Como os sinais são iguais, a gente vai fazer uma adição. Então, o resultado total aqui vai ser de mais 2.540 kJ. Tá legal?
Foi simples, concorda? E se eu te disser que esse exemplo, na verdade, é uma questão que caiu recentemente em um dos vestibulares mais concorridos do país? Você acreditaria? Pois bem, essa questão é uma questão da FUVEST de 2018. E era simples assim, você só precisava executar a lei de Hess. Tá legal? E executando a lei de Hess, você encontraria a letra E. Tá bom? Simples assim. Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos falar sobre um exemplo bem mais complexo, tá? É uma questão do Enem de 2017. É uma das questões de lei de Hess mais complexas, porque nós vamos ter alguns números difíceis de trabalhar aqui. Mas o mecanismo é sempre o mesmo, isso que é importante frisar. Você sempre vai realizar as questões de lei de Hess da mesma maneira, tá bom? Vamos lá. Nós temos uma equação desejada, que é a equação primeira aqui, e nós queremos encontrar o valor do ΔH para essa equação. Para isso, nós temos três intermediárias. Vamos executar os mesmos passos. Queremos o FEO antes da seta com a quantidade 1. O FEO está na segunda equação, do lado que a gente quer, porém a quantidade não é a desejada. Para isso, a gente vai dividir essa equação por 3. Tá bom? Outra substância que a gente deseja, o CO antes da seta. Só que o CO tem um problema, ele aparece em várias equações, olha só. Então, a gente deixa ele por último. O ferro precisa aparecer depois da seta com a quantidade 1. O ferro se encontra depois da seta na primeira equação, só que a quantidade é 2. Então, essa equação nós vamos dividir por 2. Tá bom? Outra substância que a gente precisa na fórmula é o CO2. O CO2 aparece na primeira, na segunda e na terceira. Isso é problema, hein? Aparece muitas vezes, a gente deixa para lá. Só que a terceira equação, ela fica aqui meio que perdida, concorda? Quando a gente analisa só a equação desejada. Só que aqui você precisaria entender que essa substância aqui, ó, o Fe2O3, ela não aparece na nossa equação global, né, na nossa equação desejada. Então, ela tem que ser anulada. E quem vai anular aquela substância está aqui na terceira equação, ó. Então, nós precisamos utilizar a terceira equação para eliminar o Fe2O3 da primeira. Para isso, a quantidade tem que ser a mesma, tá bom? Então, eu vou reescrever a primeira e a segunda equações e depois a gente ajusta a terceira. Reescrevendo a primeira equação, temos 1 sobre 2 Fe2O3. Eu coloquei 1 sobre 2 porque eu estou dividindo tudo por 2, tá legal? 3 sobre 2 CO, formando 2 sobre 2 Fe, mais 3 sobre 2 CO2. Tá bom? Como tudo foi dividido por 2, o ΔH dessa equação será igual a menos 12,5 kJ. Trabalhando agora com a segunda equação, vamos dividir tudo por 3. 3 sobre 3 FeO, mais 1 sobre 3 CO2, formando 1 sobre 3 Fe3O4, mais 1 sobre 3 CO. E o ΔH será 1/3 de 36, ou seja, 12. E nesse caso, negativo. Então, lembra que eu disse que a terceira equação ela vai ser utilizada para cancelar essa substância aqui? Bom, então aqui nós temos que ter na terceira equação meio Fe2O3. E para atingir essa quantidade, nós vamos ter que dividir essa equação por 6, para que tenhamos 3 sobre 6. Ok? Então, dividindo a equação inteira por 6, teremos 2 sobre 6
Fe2O3 mais 1 sobre 6 CO2, formando 3 sobre 6 Fe2O3 mais 1 sobre 6 CO. E o ΔH aqui também tem que ser dividido por 6, o que vai dar aproximadamente 7,83. Bom, feito isso, a gente vai encontrar a equação global, certo? Então, vamos lá. Sabemos que precisamos cancelar as substâncias, porém, temos muitas frações. Se você não tem facilidade com números em fração, passe esses números para decimal, tá certo? Assim, ó, 1 sobre 2 equivale a meio. 3 sobre 2, 1 e meio. 2 sobre 2, 1. 3 sobre 2, 1 e meio. Tá legal? Aqui embaixo, 3 sobre 3 equivale a 1. 1 sobre 3, 0,33. 0,33 e 0,33. 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3, ou seja, 0,33. 1 sobre 6, 0,17 aproximadamente. 3 sobre 6 é o equivalente a meio. E 1 sobre 6, 0,17. Tá bom? Vamos começar a anular as substâncias, então. Sabemos que podemos anular essa, o Fe2O3, com esse Fe2O3. Correto? Outra substância que a gente pode cancelar é o Fe3O4. Olha só, 0,33, 0,33. Tá bom? Agora, a gente vai cancelar o CO. Observe, aqui nós temos 1,5 CO. Tá legal? E aqui a gente tem o CO aparecendo em dois lugares diferentes. Tá? Em duas equações. Mas quando a gente soma os dois, dá o equivalente a meio. Então, na hora de cancelar essas substâncias, nós vamos cancelar meio com meio. O que vai sobrar, então, é 1. Tá legal? E a mesma coisa vai acontecer para o CO2. Observem que o CO2 pode ser somado aqui embaixo, dando um total de meio. E aqui em cima nós temos 1,5. Quando a gente cancela meio antes da seta com meio depois da seta, o que sobra aqui é 1. Isso ficou meio bagunçado, mas vamos tentar encontrar as substâncias que vão ser reescritas. Começando pelo FeO. Temos aqui o FeO na quantidade de 1. 1 FeO mais. Temos aqui o CO, que sobrou aqui. 1 CO, formando o Fe e também o CO2 que sobrou aqui. 1 CO2. Vamos conferir se é isso que a gente precisava? 1 FeO, 1 FeO. 1 CO, 1 CO. 1 Fe, 1 Fe. E 1 CO2, 1 CO2. Bom, chegamos na equação desejada. Agora nós vamos determinar a variação de entalpia dessa equação. ΔH é igual. Mas antes, precisamos fazer a soma desses dois números negativos, que vai dar menos 24,5. E agora fazer a subtração. Fazendo a subtração, nós teremos menos 16,67, o que é muito próximo de 17 kJ. Bom, achamos um valor e a alternativa é a alternativa B. Observe que foi um pouco mais trabalhoso, porém, o método é sempre o mesmo, tá legal? Agora nós vamos fazer uma equação que apresenta gráficos, tá legal? Poucos alunos conseguem fazer questões de lei de Hess envolvendo gráficos, mas você vai ver que é bem simples. Essa questão
é um pouco mais complexa porque ela não traz a equação global escrita. Ela traz a equação global descrita no enunciado. Então, observe que essa questão pede o ΔH da combustão completa de um molde acetileno produzindo CO2 e água. Então, nós vamos precisar escrever essa equação. E combustão significa queima. Então, nós vamos ter que escrever a equação de queima do acetileno. Então, nós vamos escrever C2H2 gasoso mais O2. Eu sei que o enunciado não traz essa substância, mas toda queima precisa de oxigênio como reagente, produzindo CO2 gasoso e água líquida. Quando a gente escreve uma equação, nós precisamos balancear essa equação. Para isso, vamos ajustar os coeficientes. 2 carbonos, o número 2 vem aqui. 2 hidrogênios, número 1. E agora o oxigênio. Temos 2 vezes 2, 4 oxigênios, com mais 1 vezes 1 dá 1. Então, nós temos aqui 4 oxigênios com mais 1, dando um total de 5. Logo, aqui nós vamos ter que ter 5 sobre 2. Certinho? Então, essa é a equação balanceada para a combustão do acetileno. Só que para chegar ao ΔH dessa reação, nós vamos precisar das intermediárias. Quais intermediárias? As intermediárias que vieram aqui no gráfico. Então, eu vou dividir esses gráficos em 3 reações. Aqui eu vou chamar de reação 1, reação 2 e reação 3. Na reação 1, nós temos isso como reagente e o C2H2 como produto. Para você identificar quem é reagente e quem é produto, basta você analisar a seta. Essa seta está indo para cima, correto? Então, ela começa nessas substâncias de baixo e vai até a substância de cima. Reagentes no começo, produto no final de uma reação. Então, a equação 1 ficará escrita da seguinte maneira. 2 carbono mais H2 produzindo C2H2. E o ΔH dessa equação equivale ao valor da seta, ou seja, começou em 0 e foi até 227. Então, o ΔH é de mais 227, porque esse valor é positivo e a seta vai para cima. A segunda equação, ela será escrita carbono mais O2 formando CO2 gasoso. Tá legal? Observe, a equação começa aqui, a seta desce e termina em CO2. E o valor é equivalente a 393 negativo. ΔH igual a menos 393 kJ. A terceira equação, vamos começar com H2 mais meio O2, formando aqui água líquida. E o ΔH equivale ao valor da seta, menos 286 kJ. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a lei de Hess de fato. Vamos analisar. Olha só, precisamos do C2H2 antes da seta. O C2H2 se encontra depois da seta. A quantidade até aqui está certa, é 1, mas a posição está incorreta. Então, nós vamos ter que inverter essa primeira equação aqui. A segunda equação tem o CO2. Nós precisamos do CO2 depois da seta, tá certo? O CO2 está depois da seta, porém, a quantidade não é a quantidade desejada. Nós precisamos multiplicar essa equação por 2. Outra substância que a gente precisa é a água líquida. A água líquida precisa estar depois da seta. Ela se encontra depois da seta, e a quantidade que a gente quer. Então, essa terceira se mantém inalterada.
Vamos reescrever então essas equações aqui com as suas alterações? A primeira foi invertida, C2H2, formando 2 carbonos mais H2. O ΔH vai apresentar o sinal inverso, 227 kJ negativo. Tá legal? A segunda equação nós vamos multiplicar por 2. Então, teremos 2 carbonos mais 2O2, formando 2 CO2. O ΔH será o dobro, ou seja, menos 786 kJ. E a terceira equação nós vamos manter do mesmo jeito. Então, teremos aqui o H2 mais meio O2, formando H2O, líquida. O ΔH se mantém, menos 286 kJ, tá bom? Vamos cancelar as substâncias que se repetem, começando pelo carbono. 2 carbonos depois da seta, 2 carbonos antes da seta. Vamos anular também o H2. H2 depois da seta, H2 antes da seta. Tá bom? Todos os cancelamentos já foram feitos. Agora vamos reescrever essa equação para encontrar a equação global. Tá bem? Vamos lá. Aqui temos C2H2, C2H2 gasoso, mais o O2 aparecendo na segunda e na terceira. 2 com meio dá 2,5, tá legal? 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Então, teremos 5 sobre 2, O2, formando 2 CO2 mais a água líquida. Vamos ver se é isso que a gente precisava? C2H2, C2H2. 5 sobre 2, O2, 5 sobre 2, O2. 2 CO2, 2 CO2. E uma água. Uma água. Bateu certinho, concorda? Então, vamos determinar o valor de ΔH para essa equação, somando todos os outros ΔH. Com isso, teremos aqui um valor total de menos 1.299 kJ. Logo, a nossa alternativa é a alternativa C. Assim a gente chega ao final da nossa aula de lei de Hess. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de fazer o download de uma lista de questões sobre esse conteúdo que está aqui na descrição do vídeo para você praticar aquilo que você aprendeu hoje. Desejo a todos um bom estudo. Até mais. Um abraço.